Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito do humanismo secular, que tem como principal característica o antropocentrismo, o homem no centro, uma oposição ao teocentrismo, que é Theos, Deus no centro. E hoje quero falar um pouco sobre a blasfêmia. Blasfêmia, ou blasfemar. O que significa a palavra blasfêmia? Proferir palavras insultando a divindade. Blasfemar significa proferir palavras insultando a divindade, insultando o ser superior, ao divino, à autoridade superior. Então, os ateus são considerados os blasfêmios. Blasfêmios. São os blasfêmios. Aquele que blasfêmia contra o Deus judaico e cristão. Mas já na época bíblica, na época dos salmistas, existiam aqueles que eram também considerados ateus, os blasfemadores, aqueles que diziam palavras que, do ponto de vista judaico, ofendia a sua religião e ao Deus da sua religião. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, no Salmo 74, verso 18. Estou aqui com a Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem moderna. Possa ser que na sua Bíblia não esteja escrito dessa maneira, por ser uma Bíblia revista corrigida ou uma revista atualizada. Eu estou aqui com a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: ó Deus eterno, lembra-te de que os teus inimigos zombam de ti. Lembra-te de que são ateus e xingam o teu nome. Então, a pessoa que se opõe a Deus é inimigo de Deus, segundo o salmista. Aqueles que xingam a Deus são os ateus. Ateus é aqueles que negam a existência de Deus ou deuses. Deus ou deuses. O humanismo secular, ateísta, não compartilha de ideias divinas, de seres sobrenaturais. Então, blasfemar significa ultrajar, infringir ou xingar, Deus. Mas eu quero falar nesta hora sobre a blasfêmia contra o ser humano. O religioso diz, se você dizer que Deus não é grande, como escreveu o livro de Christoph
Hickser. Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Ele aí, segundo a religião, está blasfemando porque está diminuindo Deus, o Deus judaico, né? Dizendo que falasse em Deus, falasse em opiniões religiosas, é envenenar o povo, é envenenar o ser humano. Deus não é grande. Como a religião envenena tudo, assim diz esse escritor. Então, para o judeu ou cristão, ele está blasfemando, porque ele está confrontando, falando mal da autoridade, inferiorizando e diminuindo o Deus deles. Porque na concepção cristã, Deus é soberano, o Deus bíblico é soberano, é grande. E quando a pessoa diz que ele não é grande, ele está blasfemando, né? Ele está xingando, dizendo que não, Deus não é grande, Deus não é grande, Deus não existe, Deus não é inteligente, não é onisciente, não sabe todas as coisas, não é onipotente, não pode todas as coisas, porque na prática a gente observa o contrário. Então, nesse caso aí, estão blasfemando, xingando Deus. Então, de acordo com essa versão, na época lá que foi escrito esse salmo, já existia já opositores, né? Pensadores, livres pensadores, humanistas, ateus, agnósticos, que não acreditavam no Deus bíblico, E a blasfêmia contra o ser humano, os humanistas, o que é? Quando a pessoa diz, o homem, o ser humano, não vale nada, é um desgraçado, é um miserável, é um fraco. Isso para mim é uma blasfêmia contra o ser humano. É uma desvalorização do ser humano. Dizer que ele, em si mesmo, é um débil, é um fraco, é um incapaz. Não vale nada. Sem a ação de Deus na vida dele, nada de bom esse ser humano faz. Então, eles pedem que reconheçamos isso, que aceitemos essas blasfêmias contra nós e nos humilhamos. E vamos nos humilhar porque a religião cristã, ele prega a fé. O homem tem que ter fé para ter salvação e ser humilde, para aceitar a sua condição de miserável, de fraco, de débil, de incapaz, de que não faz nada que é justo, porque ele diz assim, não há nenhum justo sequer, não há nenhum que faz o bem, todos estão corrompidos da cabeça às pontas dos pés. E o humanismo é uma negação dessas coisas aí, desses ensinamentos bíblicos. O humanismo diz que o ser humano é capaz, que ele é capaz de realizar, de fazer e de viver sem determinadas ideias de Deus ou Deus. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal Humanismo Secular, a valorização do ser humano, oposição às ideias teológicas de Deus, de Jesus, etc.